Lucas 16, para mostrar como vocês estão bonitos também, né? Nas nossas redes sociais. Viu? Maravilha de Deus. Então, Lucas 16, a partir do verso 19. Pronto. Que nos diz o seguinte. Estou inteiro? Amém. Glória a Deus. Todos acharam? Então a palavra de Deus nos diz o seguinte: ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele homem, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu longe Abraão e Lázaro no seu seio, e clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que se os que quisessem passar daqui para lá, não poderiam, tampouco os de lá para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, pai, mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhes disse: Não ouvem a Moisés e os profetas. Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Senhor Deus, amado Pai, poderoso e grande é o teu nome, Deus. Muito obrigado, Pai querido, porque nós nessa noite estamos aqui para te louvar e exaltar o teu santo nome. Deus de amor e misericórdia, abençoa os teus servos, faz-nos assentar e ouvirem a tua voz. Aqueles que estão à distância também, nos vendo pela internet, Pai, toma eles em tuas mãos, guarda, protege, livra de todo mal, Deus, em nome de Jesus. Poderia sentar, amados irmãos? O reino dos céus e seus atributos, suas particularidades, não é? Deus, meus amados, nós podemos ver que nós estaremos falando hoje, né? Será que existe purgatório ou purgatório? Vamos esperar no Senhor dormindo, ou vamos logo para o céu e outros para o inferno? Existe vida após a morte? E a reencarnação? Existe? Bom, então nós estaremos falando sobre tudo isso nessa parábola. Pastor, o que é parábola? Parábola é uma história que o Senhor Jesus contava para explicar o reino de Deus, para explicar o amor de Deus, para explicar as peculiaridades do reino do céu, para explicar o que é necessário para herdar o reino do céu. O Senhor Jesus, a didática do Senhor Jesus é maravilhosa, porque Ele nos ensina. Eu tenho falado para vocês que
Porque muitas das vezes a palavra de Deus costuma dizer, e o Senhor Jesus estava ensinando. Não esqueçam disso. E nós precisamos estarmos com nossas mentes abertas para aprendermos, igreja. A igreja precisa aprender. A igreja vem para cá para louvar e exaltar o reino de Deus. Ué, pastor, não é para buscar a bênção, não? Não, porque você já é abençoado. E a palavra de Deus, ela diz, se obedeceres, as bênçãos que estão contidas neste livro vos alcançarão. Aí não tinha o Novo Testamento, era a Bíblia hebraica, né? Então, ou o Pentateuco, talvez tivesse escrito só os 5 livros que Moisés escreveu. Então, meus amados irmãos, as bênçãos que estão contidas neste livro vos alcançarão. Você não precisa, pode visitar seu irmão, pode visitar a igreja vizinha, pode visitar a igreja do seu parente, mas você já é abençoado. Você nunca vai lá buscar a tua bênção. Deus, ele escolhe o momento dele para te abençoar. É igual a propaganda que tinha antigamente da bolada. O cara estava assim, andando, né? Daqui a pouco ele tomava uma bolada de dinheiro. Só que essa bolada é muito melhor do que bolada de dinheiro. É bolada de bênçãos do Senhor. Ele pode te curar onde você quiser ou estiver. Prefira estar fazendo sempre a vontade de Deus. Porque nós temos vivido várias experiências nesse sentido, viu? Fazer sempre a vontade de Deus, porque ele faz questão de te abençoar, para honrar o que foi dito na palavra pelos profetas do Senhor, amém? Então, meus amados irmãos, voltando ao texto aqui, havia um homem rico que vivia regaladamente. Pastor, o que é regaladamente, pastor? Regaladamente, irmão, é com abundância. Ele tinha, se ele fosse nos dias de hoje, ele teria vários carros do ano, teria aeronave, teria embarcações, teria uma série de coisas, né? Esses dias estavam mostrando, eu esqueci o nome da cidade do país, né? Que as mulheres lá se vestem de ouro. Mesmo Dubai, que delícia, né? A cidade de Dubai, elas se vestem de ouro. Por debaixo daquele turbante ali, aquele monte de coisa tampada, né? Você pensa que tem só o corpo, não, tem ouro. Então, meus amados irmãos, esse homem, ele tinha dessa forma, muito ouro, a mesa dele devia ser uma coisa esplêndida, mas tinha ali, amados irmãos, um homem mendigo. Muitas das vezes a gente passa por aí e não dá bola para as pessoas que estão em necessidade de comida, de vestimentas, de alimento. A gente está bem, né? Esquece até que foi uma criatura de Deus que está ali. Criação do Senhor. Que Deus também, quando antes dele nascer, naquela sementinha que estava lá querendo se formar, Deus fez assim, ó. Deu um sopro da vida, você se esquece disso. Nós nos esquecemos disso. E Jesus, quando ele multiplica os pães, ele não diz só para os discípulos, não, ele diz para nós também, dai-lhes voz de comer. A gente não pode, como disse o repórter no outro dia, o pastor, né, santificar os pobres, né, a situação da pobreza, tá? Porque eles são criação de Deus e precisam aceitar a Jesus como seu Salvador. É por isso que no projeto Dorcas, quando a gente leva as quentinhas, a gente prega a palavra, a gente ora por ele, a gente expulsa o espírito mal que muitas das vezes está em alguns deles, para que o Espírito de Deus possa entrar, para que o amor de Deus possa entrar, para que a graça de Deus possa alcançá-los e assim ter salvação na vida deles também, como tem na nossa. Meus amados irmãos, então, o homem estava ali, cheio de chagas, mas o rico não estava nem aí para ele. Ele tentava, de repente, quando a empregada boazinha que ia lá, mandava ele entrar. A gente está imaginando, isso não está escrito aqui não. Tá? Porque ele tentava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa. Então ele devia falar assim, ó, não dá nada para esse mendigo não, que ele se vire, que se dane ele. Irmãos, a gente está acostumado a ver essas coisas. A gente trabalha em vários lugares, lida com pessoas, então a gente sabe que isso existe.
Mas aí, para que de repente, se ele contasse aquela comida, não faltasse nada, a empregada ia lá e cortava uma migalha, puxava um pãozinho e deixava cair uma migalha da mesa lá revestida de ouro, com a toalha de prata, com não sei o quê, com vinho, com não sei o quê, e deixava de repente cair da mesa para que aquele homem mendigo pudesse se alimentar. Há um detalhe que não é claro aqui, mas a gente sabe que é assim, né? Até Abel e Caim. Por que Deus aceitou a oferta de Abel e não a de Caim? É porque Abel era bonitão? Abel é, sei lá. Não, irmãos. É questão de obediência, questão de amor. Tanto é que logo que Deus aceitou a oferta de Abel, entrou o quê? Inveja no coração de Caim. Então a gente sabe que Deus, ele nos escolhe pelaquilo também que nós resolvemos fazer. Ele não pode escolher um homem desobediente, que vai continuar desobediente, que não vai querer ouvir a voz dele, que não está nem aí para fazer a vontade dele. Né? Ou então alguém que esteja balançando na rede em berço esplêndido. Né? Deus vai chamar, vem que eu quero te enviar lá na Igreja Batista Aliança para dar uma palavra para aquele povo lá. Ah, Senhor, hoje eu não estou afim não, porque está chovendo. Ah, Senhor, hoje tem um jogo do meu futebol, do meu time preferido, e eu nem vou aparecer lá na Aliança. Me desculpa, tá, Senhor? Irmãos, é bem assim mesmo. É muito triste. Hoje está fazendo muito calor, aquele ar não está funcionando direito, né? Então eu também não vou lá. Então, meus amados irmãos, nós vemos que o homem se vestia de linho puríssimo, fino linho. Naquela época, linho era a melhor roupa que tinha naquela época. E eles devia ter uma camisa para cada meia hora, ou 2 horas, não sei quanto tempo, né? Ó, fulana, já está na hora de trocar minha roupa. Pega lá outra roupa assim, a cor escarlata que eu quero usar. O meu manto, traz aquele amarelo, que é bonitão e tal, que eu vou usar agora. É mais ou menos isso que eu estou explicando aqui. E o mendigo, irmãos, com certeza, se ele foi para o céu, não foi porque ele era mendigo, tá bom? Ele foi para o céu porque ele cria no poder de Deus, na misericórdia de Deus, no amor de Deus. Então, o rico morre e vai para o inferno. E o mendigo Lázaro morre e vai para o céu. E, meus amados irmãos, interessante que ele fala, mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Por que aqui não está o céu e o seio de Abraão? Porque Jesus estava contando essa parábola para quem? Para os judeus. E os judeus, eles acham, né, que Abraão é o cara. Abraão é o patriarca. Abraão realmente é o patriarca deles, né? Mas eles também têm que vir a Jesus. Se você é judeu, está assistindo esta palestra, essa mensagem, saiba que você também tem que vir a Jesus. Lá em João 14,16. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E em João, que eu esqueci de anotar, é 6, né? 14,6, João 14,6, desculpa. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí outro texto de João, que eu também não anotei aqui, diz, eu sou a ressurreição e a vida. Viu? Jesus é tudo isso. Porque ele, como eu falo aqui, lá em Filipenses capítulo 2, a partir do 5, fala que ele tenhais em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo Deus, não se agarrou à condição de ser Deus, mas humilhou-se a si mesmo, aniquilou-se a si mesmo, e tomou a forma de homem, e como servo ele obedeceu até a morte, e morte de cruz. É por isso que a Jesus é dada tanta honra. E a palavra de Deus diz que depois que ele ressuscitou, né, foi-lhe dado todo o poder no céu e na terra. Glorificado seja o nome do Senhor. E também diz que todo joelho, judeu, grego, bárbaro, vai se curvar diante do Senhor Jesus. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Mesmo você que não confessa agora, vai confessar depois, quando Jesus vier, com poder e grande glória. Viu? Aí você vai olhar e falar, ele era o Messias, ele era o sacerdote, e agora veio como juiz para julgar. Ele era o rei dos reis, e eu não sabia.
e agora vem como juiz para julgar a todo aquele que comete pecado. Porque os outros que o aceitaram como único e suficiente Salvador estarão nos tronos assistindo o julgamento. Viu, abençoados? O servo do Senhor não será julgado. Vamos fazer uma pequena comparação breve aqui. Cometeu-se um crime. Ele vai preso, vai para a cadeia. Da cadeia ele sai para o julgamento e volta para a cadeia. O reino dos céus é a mesma coisa. E quem não cometeu o crime, continua vivendo em liberdade. Quando morrer vai ser a mesma coisa. Você morreu com Cristo, você vai o que eu coloquei aqui? Pro purgatório, é isso? Não, né, irmão? Porque na Bíblia tem purgatório? Não. Jesus, quando estava do lado dos dois malfeitores, a Bíblia não diz se era roubadores, assassinos, mas diz que eram malfeitores. E a Bíblia mostra que a cruz naquela época era morte de vergonha. Os piores crimes eram punidos com a pena de morte na cruz. Jesus só foi para completar, já tinham dois lá aguardando ele também para ser crucificado. Então, meus amados irmãos, por que Jesus morreu? Ele se entregou por mim e por você. E qual o crime dele? Ser rei, não só dos judeus, pobre coitado deles, né? Rei dos judeus, não, ele é o meu rei, ele é o nosso rei, ele é o salvador do mundo, ele é o Senhor, ele é o meu Senhor. Então, quando nós morrermos, lá um falou assim, vem cá, por que você não desce dessa cruz aí, salva-te a nós também? Mas o outro já entendia, porque de repente sua mãe, sua avó havia falado do amor de Jesus para ele. E disse, como é que você, na mesma situação que ele, não entende que ele é o Messias? E nós, porque cometemos crimes? E ele não tem pecado. Como é que ele sabia disso tudo? Alguém falou para ele, mas ele não ouviu em hora oportuna. Ele não ouviu em hora oportuna. Por isso estava ali agora sendo crucificado. Isso acontece nos dias de hoje. Quando o filho não honra pai e mãe, quando não obedece pai e mãe, quando o irmão não lê a Bíblia, quando o irmão não obedece a Deus, ele paga ainda nesta terra. O que você plantar, isso também se fará, diz a palavra de Deus. Então, meus amados irmãos, ele desejava se alimentar e morreu, ambos foi, um para o inferno, não existe, né? Ah, não, desculpa, irmãos, eu cortei, né? Então, chamam de bom ladrão, né? Que estava ali porque ele se converteu, ele aceitou Jesus, como confessou Jesus com a sua própria boca, que Jesus era o Salvador. E ele fala para Jesus, mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O que Jesus disse para ele? Me ajuda aí, gente. Hoje, vamos lá com força e garra. Hoje estarás comigo no paraíso. Por que o Éden ia ser fundado de novo? Não, irmãos. O paraíso ali significa céu. Jesus ia levá-los para o céu, levá-lo para o céu, para estar com ele, Jesus. Hoje estará comigo no paraíso. Então, meus amados irmãos, o servo Lázaro foi para o paraíso, foi para o céu. Aqui, Jesus contando na parábola, porque Abraão é o patriarca, Jesus coloca Abraão no próprio lugar de Deus. Cometeu o pecado? Não, gente, é uma parábola, é uma comparação, até para que mostrassem para eles que Abraão estava no céu, mas que eles, se não viessem a Jesus, não iriam para o céu. Amém? Porque Lázaro, desde o princípio, o pai da fé, ele creu, por isso ele foi salvo. O importante é crer no unigênito Filho de Deus. Naquela época Jesus não tinha vindo, porque Abraão era o patriarca, mas ele teve fé. Abraão, sai da tua parentela, do meio do teu povo, e vai para uma terra que eu vou te mandar. Isso é que é fé. Amém? Então, meus amados irmãos, agora o rico está onde? No inferno. No inferno. Porque ele não creu no unigênito, ou não creu no poder de Deus. E Lázaro no seio do pai Abraão. E ali, meus amados irmãos, o rico faz um pedido. Pai Abraão, Jesus que conta a parábola, tá bom? Pai Abraão,
eu estou atormentado nessas chamas. Deixa que Lázaro molhe a ponta do dedo, ou a ponta do dedo, porque também não diz qual é a ponta, a gente acha que é pelo menos do pé, que está, é mais humilde, né? Nessa hora ele queria se humilhar, ele estava em chamas, né? Então ele no meio das chamas, a Bíblia diz que ele estava no meio das chamas, e ele vira para Abraão: deixa que Lázaro molhe a ponta do dedo para refrescar a minha língua. E o pai Abraão diz: olha, há um abismo entre nós e vós, de forma que os que estão aqui não poderão ir para lá, nem os de lá para cá. Isso quer dizer, amados irmãos, que quem morreu não volta. Quem morreu não volta. Hebreus capítulo 9, o verso 27. Hebreus 9, 27. Ao homem está destinado a viver uma só vez, vindo depois disso o juízo. Tá bom? Então o homem... Ué, pastor, só se vive uma só vez? Só se vive, amados, pela palavra de Deus. Vou repetir o texto para que você possa, em sua casa, depois se debruçar nesse texto também e aprender um pouco mais. Hebreus 9, 27. Ao homem está destinado a viver uma só vez. Não existe a volta do homem a esta terra, tá bom? Então, ao homem está destinado a viver uma só vez, vindo depois disso o juízo, né? Então, não tem como passar do céu para a terra, nem do céu para o inferno. Então, Abraão falou: não dá, porque tem um abismo, tá? Então depois, ele fica ainda preocupado com seus irmãos. E disse ele: rogo-te, pois, ó pai, que mandes a casa de meu pai. Pois tenho 5 irmãos, para que lhe deixe testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, que ouçam-nos. Então Moisés, se não fora esse texto escrito na época que Moisés estava em vida, que eu duvido muito, foi quando, para dizer o que Moisés e os profetas deixaram escrito, tá bom? Então lá estão os escritos de Moisés, o Pentateuco, e todos os profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Amós, Naum, Abacuque, Sofonias, Malaquias, Ageu, Zacarias. Tem profeta de montão, fora os que não entraram na Bíblia, irmãos. Muitos profetas foram mortos pelos reis, por Jezabel, por uma série deles. Profetas do Senhor foram mortos pelo povo que era chamado povo de Deus, porque eles adoravam Baal, adoravam Astarotes, adoravam... tem uma deusa aqui, foram os 450, me ajuda aí. 450 de Azira, tá? Ou Azerá, que foram mortos junto com os 400 por Elias, profeta do Senhor valente, que matou os 450 de Azira e os 400 de Baal. Pior é que Baal até hoje é adorado, irmãos. Baal até hoje é adorado, tá? Infelizmente, tá bom? Então, meus amados irmãos, ele disse: tem Moisés e os profetas, que ouçam-nos. E disse ele: não, pai Abraão, se algum dos mortos fossem ter com eles, arrepender-se-iam. Vamos abrir agora lá em Deuteronômios, Deuteronômios, o capítulo 18, a partir do verso 9. Deuteronômio 18, 18, a partir do verso 9. Olha bem, irmãos, o que está escrito em Deuteronômio. Vou repetir novamente, grava aí, viu? Deuteronômios, capítulo 18, o verso, a partir do verso... Não, desculpa. Voltando. Verso 9, Deuteronômio 18, a partir do verso 9. 18, 9. Que vai dizer o seguinte, olha:
Vamos lá, 18. Fugiu da minha vida aqui o 18, irmãos. Deuteronômio 18, a partir do verso 9, vai dizer o seguinte, olha: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não é, olha, presta atenção, irmãos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, e nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus os lança diante de ti. Lança quem? Os moradores da terra. Perfeito serás para o Senhor teu Deus. Tá bom? Então, meus amados irmãos, nem prognosticador, nem agoureiro, nem cartomante. Tem que tomar cuidado. Tem muita gente ainda consultando horóscopo. Às vezes é porque não sabe. Mas se você não sabia, a partir de hoje você sabe. Joga esse horóscopo fora. Vai ler a Bíblia. O futuro pertence a Deus e te abençoa todos os dias. Tá bom? Alguns nem sabiam disso, né? E está aqui, ó. É Deuteronômios, capítulo 18, a partir do verso 9. Para você reler em casa, viu? Porém, Abraão... Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Ué, se o homem está destinado a viver uma só vez, então a reencarnação pela Bíblia, tá? Eu não estou querendo aqui mexer com ninguém. Eu estou falando do que está escrito na palavra de Deus. Amém? Amém, igreja? Amém. Então, amados irmãos, a reencarnação, qual é a finalidade da reencarnação? Purificar, né? E praticamente santificar o homem. E quem é que nos purifica? É? Alta igreja! Jesus! Tem misericórdia, Senhor! Né? Então quem nos purifica, quem nos santifica é o Senhor Jesus, porque Ele morreu na cruz do Calvário por nós pecadores. Viu? Antes de nós existirmos, Ele sabia, porque Ele é Deus. E foi morto e ressuscitou no terceiro dia. E hoje está sentado no seu trono à destra do Pai. Pai, Filho e Espírito Santo. Nós vemos na era do Espírito Santo. Mas é um Deus só. 3 pessoas, mas é um Deus só. Para nós seres humanos é difícil entender. Mas o meu Deus é o Deus do impossível. E Ele me compreende, Ele me entende. Importa é obedecer a Deus do que aos homens. Obedeça ao Senhor em todo o tempo, faça a sua vontade, e você vai ver que vai haver uma mudança na sua vida, seja na família, seja no seu trabalho, seja onde você estiver. Obedeça ao Senhor. Obedeça ao Senhor. Faça prova com Ele. Entregue a sua vida na mão dEle, porque Ele quer te abençoar. Então Jesus Cristo morreu por mim na cruz do Calvário. Porém Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco crerão ou acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Amados irmãos, não existe fantasma de ninguém. O espírito que está ali é Satanás e seus demônios. Aprende uma coisa: se há tormento, se há susto, se há algum problema em algum lugar, alguns lugares Satanás está ali morando, fazendo graça. Outros, é claro, o próprio homem, né, se coloca no lugar de Satanás e quer fazer palhaçada ali, batendo porta, etc., para fingir, para aparecer no YouTube, no Face, no Zap e outras coisas mais. Tá bom? Mas acontece sim que o demônio, ele às vezes faz essas graças em alguns lugares. É necessário que você, servo, o servo está em todo lugar. O servo faz a obra, não importa onde. Viu? Jesus Cristo,
ele se tornou servo e habitou entre nós. Ele nos mostrou e deu exemplo, papai e mamãe, deu exemplo para o seu filho. Não fique em casa, venha para a casa do Senhor, porque ele e ela vai entender que aqui é o melhor lugar. Ande segundo a demonstração do Senhor, a correção de Deus, segundo a vontade dele, para que seus filhos possam ver na sua atitude. Não adianta falar, se a gente não tem a atitude de servo, não adianta falar. E para terminar, Jesus naquele momento da Páscoa, quando ele come com os discípulos, e depois lava os pés dos discípulos, depois ele lava os pés dos discípulos, ele fala para todos eles: se eu, sendo mestre e Senhor, vos lavei os pés, façais uns aos outros. Pastor, o que quer dizer isso? Eu vou ter que estar lavando o pé do meu irmão toda hora? Chega o pastor com esse pé cheio de chulé, você vai ter que lavar o pé do pastor também. Não é isso não, irmão. O lavar pé aí significa humildade. Há momento em que você tem que descer, até para ajudar o teu irmão. Descer mesmo, no pó. Se ele estiver bêbado, você tem que ajudar ele. Tem que ir lá literalmente. Ou então, na sua palavra, no seu status. Está lá você no seu carrão do ano, né? Você tem que parar para ajudar o seu irmão, que de repente foi atropelado. O mendigo que teve epilepsia. Tem que chamar o SAMU. E Deus ajude que chegue logo. Então, os irmãos, nós precisamos tão somente fazer a obra de Deus nessa terra. A vida, ela é simples. A vida é simples. Nós é que complicamos. Mas isso já era uma outra mensagem, viu? Que nós estaremos pregando aqui. Sobre a simplicidade da vida do homem. Então nós precisamos amar esse Senhor, viver a sua vontade, fazer o seu querer, para a honra e glória dele. E a nossa vida vai haver transformação, vai ser coberta de bênção, aonde nós estivermos. Deus vai, além da tão grande salvação que ele já nos deu, no momento em que ele morreu por nós na cruz do Calvário, também nós seremos abençoados. O homem, ele aceita Jesus, ele é salvo, mas precisa do processo da santificação, que é libertar da fala, dos palavrões,